Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, mais uma reflexão, né? São reflexões que eu trago aqui da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. Eu fiz aqui um resumo e eu vou fazer a leitura, né? E nós vamos acompanhar junto. Antes de começar, já se inscreva no canal, não se esqueça. Inscreva, deixa o like, tá? E depois vocês compartilham o vídeo. Então eu vou começar aqui. Lembrando que aqui é a saída, é o início, né? É quando Moisés ele vai falar com o faraó para que o povo possa sair do Egito em sentido à terra de Canaã. Então essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir o faraó ao arrependimento e revelar que Deus é o único e verdadeiro, o Rei soberano no universo. O termo faraó era o título dado ao rei do Egito, e ele se auto-intitulava filho de Ra, como um deus. Além do deus falso, Ra, os egípcios criam em um panteão de outros deuses que eram tidos como os responsáveis pela vida, fertilidade, imortalidade e etc. Muito parecido com a Grécia. Sendo que os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos, se não me engano 430 anos, eles ficaram escravos. Os egípcios, por meio de seu contato com eles, tiveram uma oportunidade de conhecer sobre o verdadeiro Deus. As orações dos israelitas, que clamavam por libertação da opressão, havia ascendido aos céus e Deus os ouviu. Moisés e Arão eram irmãos e foram enviados por Deus para anunciar o juízo iminente que cairia sobre o Egito caso o faraó e seus oficiais não permitissem que os hebreus saíssem para adorar o Senhor no deserto. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Deus como o único e verdadeiro, em contraste com as falsas deidades egípcias. Faraó devia reconhecer e confessar que o Deus dos hebreus era supremo e que o seu poder estava acima do rei do Egito e da nação que ele governava. As pragas foram juízo contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião. Como foi que isso aconteceu? Por que as águas se transformaram em sangue? Por que pragas como infestações de rãs, piolhos e mosca aconteceram? Porque houve pestes no rebanho, feridas malignas nos egípcios, chuva de pedras, infestações de gafanhoto, escuridão e morte dos primogênitos? Existe algum significado para tudo isso? Bom, antes de começar aqui com as pragas, né? Nós sabemos que quando Moisés ele vai falar com o faraó para autorizar a libertação do povo, faraó, como ele se sentia um deus, e era assim que era passado para o povo, ele queria que os hebreus eles ficassem no Egito para servir aos seus deuses. Então o faraó queria que o povo fizesse as coisas da maneira que o próprio faraó queria. É claro que não ia dar certo, é claro que o Deus soberano não ia autorizar. Então, eu vou passar para a primeira praga, tá? Eu não vou ler aqui todo o verso que está descrito sobre a praga. Eu vou citar aqui o livro, o capítulo e o verso, e vocês, com as suas Bíblias, vocês podem acompanhar. Então, a primeira praga foi a água em sangue, que está em Êxodo, capítulo 7, do verso 14 até 24. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo. Eu esqueci de falar para vocês.
Deus, ele mostra, ou melhor, ele faz as coisas para mostrar o seu poder, para mostrar o quanto os seres humanos é pequeno e o quanto os deuses que os seres humanos não valem nada. Então Deus, ele mostra o seu poder, ele mostra como ele é santo, como ele é perfeito, como ele é tremendo. Então, o motivo dessas 10 pragas, primeiro, era para mostrar a Faraó que ele não era nada, e era também para mostrar que cada praga que Deus coloca no egípcio, no Egito, é para combater a um Deus que eles veneravam. Né? A Bíblia é bastante resumida, então ela não fala sobre isso. Mas cada praga é para combater um Deus que o Egito venerava. Então a primeira praga é água em sangue. Então a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixe. Então a primeira praga que Deus já mostra para o faraó, seu Deus não passa de um mero folclore. Vamos para a segunda praga, que está em Êxodo capítulo 8, do verso 2 ao 14, tá? Pega a Bíblia de vocês, leiam, e assim vocês vão se inteirar do assunto. As rãs eram animais sagrados para os egípcios, e um de seus ídolos, a deusa Heket, tinha cabeça de rã. Ele supunha que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel. Também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse maligna, porque ela não pôde fazer nada. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga fez odiar, e que se não fosse deidade teria destruído. Então tá aí, mais uma vez Deus mostrando o seu poder. A terceira praga são os piolhos, que está em Êxodo capítulo 8, do verso 16 ao 19. A terceira praga, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e nos gatos e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isto é dedo de Deus. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Este foi mais um golpe contra a falsa religião, olha só. Deus, o seu caráter. Então a quarta praga é as moscas, que está em Êxodo capítulo 8, do verso 20 até o 32. Novamente foi dada a chance para que o faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem o Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestaria todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga, a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelo enxame de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso do juízo divino, planejado de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional.
Então vamos para a quinta praga, que são as pestes sobre bois e vacas, que está em Êxodo capítulo 9, do verso 1 a 7. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido. Enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu, essa praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito. E um deles, é Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deus vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representado como uma vaca. Então tá aí. Sexta praga, que são as feridas sobre os egípcios, que está no livro de Êxodo, capítulo 9, do verso 8 ao 12. Então pega a sua Bíblia, leia do verso 8 ao 12 e se intere do assunto. Até que os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivesse reproduzido algumas falsas imitações utilizando a ciência oculta, nessa ocasião a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podia continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. A sétima praga, chuva de pedras. Agora, olha para vocês verem, Deus mandou 10 pragas terríveis que destruíram o Egito, e o homem, com seu coração duro, ainda não aceitou. E no dia de hoje não está diferente. Então, a sétima praga é a chuva de pedras, que está no livro de Êxodo, capítulo 9, do verso 13 até 35. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga, a chuva de pedra. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testificaria que Deus é o único Senhor, o Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza animada e inanimada estão sujeitos ao seu poder. Esses elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, longe de serem capazes de ajudá-lo, estavam sob o controle do Deus de Israel. E ele os usaria como instrumento para punir aqueles que os... Peraí, deixa eu ver se está aqui. Ele usaria como instrumento para punir aqueles que os adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente, avisando-lhes que protegesse a si mesmo de suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida dos homens e de animais teria sido poupada, mas o aviso não foi considerado. Houve grandes perdas. O verso 20 ensinou que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus, talvez ainda não o conhecessem como o único Deus verdadeiro, mas apenas como alguém a quem convinha respeitar. Tá aí. E essa sétima praga também é por causa do deus Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Então chegamos à oitava praga, gafanhotos, que está no livro de Êxodo, capítulo 10, do verso 1 ao 20. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedra e demonstrou que Deus tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundantemente colheita
eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios Shu, deus do ar, e Sebec, deus inseto, não puderam fazer nada. Então chegamos à nona praga, escuridão total, que está no livro de Êxodo, capítulo 10, do 21 a 23. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas, e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Como as pragas anteriores, esta deferiu uma forte golpe nos deuses egípcios. Por século, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito, e todo rei clamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, Deus era identificado com Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra, e um deles o grande templo em Karnak, no Alto Egito. Também tinha o deus Sol Atom, que poucas décadas depois do Êxodo tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Então chegamos à última praga, a 10ª, a morte de todos os primogênitos, que está no livro de Êxodo. A 10ª praga está no livro de Êxodo, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Esse golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-lo de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito, porque naquela noite, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filhos de Ra, e se autoproclamavam divinos. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação, certamente pressionado pela demanda popular. Faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, os quais havia dito nunca mais vê-los. A rendição de Faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixasse o país e levassem tudo o que possuíam, como também pediu algo que os 2 irmãos não podiam imaginar: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Se essas palavras de Moisés e Arão tinham trazido maldição, Faraó deve ter suposto que elas também poderiam trazer bênção. Não se sabe como seu pedido foi recebido, mas o fato de ter sido feito é um forte indício de quão subjugado estava o seu orgulho. O êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. Esse evento é uma prefiguração que aponta para uma libertação muito maior realizada por Jesus Cristo. A libertação do pecado. Da mesma maneira como Deus conduziu seu povo no passado como um forte, Ele também deseja nos conduzir a Canaã celestial. Por isso devemos caminhar humildemente com Deus, hoje e todos os dias, e quando Cristo voltar, estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém, se Deus quiser. Então, meus amados, esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz um resumo do livro de Êxodo, porque se fosse para falar detalhe por detalhe, o vídeo seria muito grande. Mas espero que vocês entenderam. Meu motivo era trazer por que Deus, qual era o motivo dessas pragas que Deus mandou, né? A Bíblia ela não fala, né? Mas historiadores, teólogos, pesquisadores
concluíram que essas pragas que Deus mandou foi para combater cada deus que os egípcios adoravam, né? Então tá aí, a grandeza de Deus é tremenda. Então mais uma vez se inscreva no canal, tá? Não esquece, deixa o like, comenta no vídeo, dê a sua sugestão